O que é o coronavírus? O coronavírus, causador da pandemia global, pertence a uma família de vírus CoV que já circula no Brasil. Os vírus dessa família podem causar desde resfriados comuns a doenças mais graves, como a síndrome aguda respiratória severa e a síndrome respiratória do Oriente Médio. O novo coronavírus recebeu a denominação SARS-CoV-2 pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e a doença que ele provoca tem a denominação Covid-19. Como surgiu o coronavírus? Ainda não há comprovações científicas que demonstram como um coronavírus surgiu na espécie humana, mas muitas pessoas, até mesmo o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 2008, acreditam que o coronavírus foi criado em laboratório chinês. As teorias de conspirações variam entre a criação de uma arma biológica para melhorar a economia do país e uma vacina contra HIV que não deu certo e escapou. Por mais criativos que sejam, grande parte dos cientistas alegam que a fórmula do Covid é muito diferente daquelas vistas em grupos anteriores, e para eles o mais provável é que tenha sofrido por uma evolução natural. O coronavírus, assim como os outros vírus de sua mesma espécie, possui material genômico de RNA fita simples, sentido positivo, ou seja, serve diretamente para a síntese proteica. Assim, ocorre uma maior velocidade na geração de novas cópias de vírus na célula infectada. São envolvidas por uma capa de gordura e proteína, e seu tamanho é de aproximadamente 100 nanômetros, além também da presença de várias proteínas em sua superfície. Dentre elas está a proteína spike, ou proteína S, que é uma espícula glicoproteica que se liga fortemente à enzima de nome ECA2, presente em nossas células, o que torna sua infecção mais fácil. E é essa proteína característica que faz com que os coronavírus sejam nomeados assim. Sua conformação ao redor dos vírus lembra ligeiramente uma coroa. A Covid-19 afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. Existem os sintomas mais comuns, que são febre, tosse seca e cansaço. Existem também os sintomas menos comuns, como dores, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar e erupção cutânea. E também existem os sintomas graves, que é a dificuldade de respirar, a dor ou a pressão no peito e a perda da fala ou movimento. Se você estiver sentindo algum desses sintomas, procure um médico imediatamente. A transmissão do Covid-19, o novo coronavírus, acontece pelo contato com uma pessoa já contaminada, por meio de, por exemplo, espirros de alguém contaminado em locais onde há pessoas saudáveis, locais fechados, locais com aglomeração, com objetos também que podem estar contaminados e superfícies contaminadas, na maioria das vezes em locais públicos, e também como objetos pessoais, como celulares, mesas de casa, talheres, maçanetas de lugares públicos, como shoppings, por exemplo, brinquedos, teclados de computador e etc. São vários os locais onde o vírus pode se alojar e permanecer por bastante tempo. Nesse momento difícil que estamos passando, é necessário medidas preventivas contra o coronavírus. Essas medidas são: uso de máscara e álcool em gel sempre que for sair de casa. Se não tiver acesso ao álcool em gel, sempre que possível lavar as mãos com água e sabão. Uso de lenço descartável para limpar o nariz. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Não compartilhe objetos pessoais. E claro, evitar aglomerações. E se possível, fique em casa. Outros lugares do globo já ocuparam esse lugar. Primeiro a China, onde o surto começou. Agora quem substitui esse primeiro lugar é os Estados Unidos, com 3.895.803 casos confirmados e com mais de 143 mil mortos. No mesmo continente americano, vem o Brasil com 2.166.532 casos confirmados e com mais de 81 mil mortes. Em seguida, vem o Reino Unido com um total de 295.817 casos confirmados e com mais de 45 mil mortes. Esses são os países mais atingidos mundialmente. Nesse momento difícil que estamos passando, é necessário medidas preventivas contra o coronavírus. Essas medidas são: uso de máscara e álcool em gel sempre que for sair de casa.
Se não tiver acesso ao álcool em gel, sempre que possível lavar as mãos com água e sabão. Uso de lenço descartável para limpar o nariz. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Não compartilhe objetos pessoais. E, claro, evitar aglomerações. E, se possível, fique em casa. Infectou mais de 14 milhões de pessoas e causou a morte de mais de 600 mil em todo o mundo. Países como Estados Unidos, Brasil, Rússia são os mais afetados, mas também existem países de grande influência que são menos afetados. Entre eles estão Uruguai, com 1.096 casos e 33 mortos, Jamaica, com 768 casos e 10 mortes, e também a Nova Zelândia, com 1.200 casos e 22 mortes. As medidas utilizadas por esses países variam entre quarentena rígida e grande compreensão da população. O que é o coronavírus? Coronavírus, causador da pandemia global, pertence a uma família de vírus CoV que já circula no Brasil. Os vírus dessa família podem causar desde resfriados comuns a doenças mais graves, como a síndrome aguda respiratória severa e a síndrome respiratória do Oriente Médio. O novo coronavírus recebeu a denominação SARS-CoV-2 pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e a doença que ele provoca tem a denominação Covid-19. Ainda não há pesquisas ou remédios que sejam comprovados cientificamente para o combate ao Covid-19. Entretanto, países ao redor do mundo estão investindo seus recursos em possíveis vacinas. Um desses países é os Estados Unidos, que recentemente a Universidade de Oxford relatou estar progredindo bastante em uma possível vacina para combater o coronavírus. Segundo o presidente Donald Trump, a vacina custaria em torno de 30 ou 40 dólares. Ainda não há vacinas ou remédios que sejam comprovados cientificamente para o combate ao Covid-19. Possíveis formas de resolver a pandemia serão testadas e verificadas cientificamente pela OMS. Entretanto, recentemente nos Estados Unidos, a Universidade de Oxford vem realizando pesquisas para uma eventual vacina. Segundo o presidente dos Estados Unidos, se a vacina seja realmente concretizada, os preços variam entre 30 ou 40 dólares.